Muito bom dia. Gosto enorme estarmos juntos de novo. Acercando-nos do apagar das luzes de 2014, se coloca diante de nós uma nova oportunidade, uma nova possibilidade de acercar-nos do Deus que tudo dá e manifestar a Ele nosso agradecimento pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. E nós o faremos através de uma oferta de significado especial. Eu iria dizer simbólica, mas simbólica é uma expressão de interpretação perigosa, não é? Até porque pode suceder que alguns entendam seja ocasião de pechinchar com Deus. Qual é o mínimo que eu posso dar? Não, a ideia não é esta. Qual é o máximo que eu posso dar? Ok? Não quanto devo, mas quanto posso. Eu gostaria de ilustrar o todo da nossa experiência ao longo deste ano com a atividade de um médico que dirigia um hospital no qual trabalhei. Ele era uma lenda viva. Pessoas de todos os cantos do país iam à cidade de Maranguape consultar o Dr. Ageu. Casos difíceis tinham esperança de obter a solução e a cura através do serviço desse homem. Nem todos, no entanto, possuíam recursos para pagar a remuneração padrão. Havia muitos caboclos naquela cidade que tinham muito pouco para si mesmos e para suas famílias. E certamente, e eu fui testemunha de muitas ocasiões em que o lado traseiro, a parte traseira do seu Land Rover 1900 e bolinha, abrigava bichos e frutas e outras coisas mais. Todas essas coisas eram manifestações de agradecimento ao médico que havia se empenhado pelo bem de um ente querido. Lembro-me de uma ocasião, bem em particular, em que Ageu colocou a mão no ombro de um pai. Ele disse: caboclo velho, não deu. Fiz tudo o que eu podia. A vida da filha não fora salva. E, no entanto, dias mais tarde, aquele homem pobre trouxe do melhor que tinha em sua propriedade, ou propriedade alheia, na qual se instalava e onde sobrevivia, trouxe o melhor que tinha e entregou ao médico em reconhecimento pelos esforços que ele havia feito. Eu não sei se você se decepcionou, se você sofreu perdas, mas ainda que nem tudo tenha sido ganho, você pode ainda acercar-se do médico dos médicos e dizer-lhe: Senhor, obrigado pelos momentos de bem-estar na minha alma. Obrigado pelos momentos de bem-estar no meu corpo. Obrigado pelo tempo que me permitiste o convívio com essa pessoa que eu amava tanto. Obrigado pelo dom da ressurreição, porque eu sei que poderei reencontrar essa pessoa. É tempo de agradecer, na vida ou na morte, pelo muito ou pelo pouco, mas agradecer com generosidade. Não faça isto agora. Você sequer sabia que esse assunto seria trazido à tona? Prepare-se. E nas próximas ocasiões, nas próximas reuniões, quando você desejar, a partir de quarta-feira, que será haverá um novo culto, lindo culto natalino, traga a sua oferta de gratidão. Minha mulher não está aqui, mas o envelope vermelho é o dela. Ela o escolheu. Não é muito se considerarmos o potencial de alguns, mas significa muito para nós. Estou deixando o exemplo e a motivação, que
a gratidão no coração se revele em ações. E sabe que sucederá? Sabe que sucederá? Muitos mais serão alcançados e se renderão aos encantos de Jesus. Se você trouxe, porque alguns estivemos aqui na última quarta-feira, do último domingo, se você trouxe a sua oferta, pode aproveitar a oportunidade e colocá-la na árvore. Ela é para isso que a árvore foi colocada. Não foi por motivos pagãos, mas exatamente como nós temos a arca da oração, temos a árvore da gratidão. Murilo, preciso de ajuda. Ou você ou Salom, por favor. O grupo de diáconos está preparado para colocar nas suas mãos o envelope. Tomara que você consiga pegar da cor que prefere. Se não, torne a cor que você receber a de sua preferência. Um sinal, um gesto, ou nenhum gesto. As crianças devem ter oportunidade de fazê-lo. Lembro-me com emoção do texto da declaração no livro Desejar Todas as Nações, em que se afirma que as crianças que vinham à presença de Jesus colhiam flores ao longo do caminho e as ofereciam a Ele, e textualmente, em troca, o Senhor anotava os seus nomes no livro da vida. Deem a seus filhos a oportunidade de colocar alguma coisa nas mãos do Senhor. Eles serão abençoados e sua casa será abençoada. Por certo que sim. Irmãos, até no sábado, dia 27, você terá a oportunidade de manifestar a sua gratidão ao Senhor com esta oferta especial, que não é a sua oferta regular, não são os dízimos, mas uma oferta de muita gratidão e louvor ao Senhor pelo que Ele tem feito por todos nós. Sábado, você terá a oportunidade de trazer a sua oferta. Como a nossa árvore está ficando linda, já estava, né? Amém. Vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia. Aqueles que desejarem ainda o envelope na saída poderão pegá-lo. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Esdras, Neemias, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 1.
Me acompanhe. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus lábios abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Capítulo 2, verso 9. As duas primeiras palavras. Então, foi. Oremos ao Senhor. Pai de amor. Senhor que conhece todas as coisas e conhece o nosso coração. Nesse momento nós queremos tirar algumas lições da vida desse homem que fez a diferença no momento em que viveu. Foi um construtor, um reformador, um homem próspero, mas que não deixou de lado os princípios que acalentavam a sua vida. Nesse momento, Senhor, nós queremos expor os nossos sentimentos diante de Ti, as nossas debilidades e fraquezas, na certeza de que Teu Espírito vai falar com todos os que estão aqui, que o Teu Espírito vai tocar em todos os que estão aqui, que o Teu Espírito, que é livre, que tanto nos faz bem, há de sensibilizar a todos os que estão aqui, que a Tua palavra poderosa, eficaz, vai chegar aonde deve chegar, vai se tornar uma palavra pessoal, e assim estaremos nesta manhã ouvindo a voz do Senhor. Fala, Senhor, fala de forma clara, a fim de que haja crescimento em todos nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, me permitam hoje tirar da vida desse homem, do local onde ele morava, das palavras que proferiu, das orações que fazia, dos seus conteúdos, algumas lições para a vida de todos nós que aqui estamos. A irmã White chega a recomendar de que o estudo da vida de Neemias é de extrema importância para aqueles que amam o Senhor. Tal a importância, tal a relevância dos seus atos, da sua vida, daquilo que fez. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para alguns detalhes da vida desse homem. E a primeira que gostaria de dizer, de considerar com vocês, é o local onde ele morava. Ele morava em Suzã. Eu não sei se você já leu a respeito de Suzã, mas era a sede do Império Persa, uma fortaleza, um local ideal para se viver. Eu não sei se você já sonhou morar em algum lugar. Naturalmente, se você tivesse posses, qual o lugar do mundo que você escolheria para morar? Não me diga que é Jacareí.
Ou então me diga que é Jacareí. Eu quero dizer publicamente para vocês que praticamente nós já decidimos com a nossa família de que vamos morar aqui. Mas qual o lugar do mundo? Eu já tive o privilégio de conhecer alguns países. Existem tantos lugares que a gente olha e diz assim: poxa, se eu pudesse e o meu dinheiro desse. Neemias morava em Suzã. Segurança, conforto, uma fortaleza. Tinha um altíssimo salário. Mas o que a gente percebe, apesar deste homem ter muito e ser muito, é que ele continuava gravitando ao redor dos princípios que aparentemente e quase sempre só os simples e os humildes possuem. Ele tinha muito. Ele morava bem. Ele era um altíssimo funcionário, copeiro do rei, garçom pessoal do rei. Mas a gente percebe na leitura da palavra e na vida desse homem que ele é capaz de deixar tudo e arriscar tudo por objetivos mais nobres. Me incomoda o fato de que quando nós começamos a possuir um pouco mais, a ter um pouco mais, é muito comum e fácil começarmos a abandonarmos princípios que defendemos, que amamos. Daí a razão porque creio particularmente que Deus permite que alguns permaneçam na pobreza. Porque se um dia se tornassem ricos, facilmente deixariam os caminhos do Senhor. Me impressiona naqueles que muito têm e que permanecem na igreja, esse fato, de que o ter não é um contraponto ao ser. Você não precisa deixar de ser para ter. É possível ter sem tirar. É possível ter poder sem bater. É possível ter um império sem ser imperador ou ditador. É possível liderar sem humilhar. É possível guardar sem ser mesquinho. É possível viver sem que esta vida tire vida da gente. E é possível claramente viver no mundo sem pertencer a ele. É triste como alguns, ao longo do caminho, se equivocam com relação às suas posses. Conheço algumas pessoas, e veio à minha mente agora uma das pessoas que trabalhou como meu pai numa determinada fazenda, um homem simples, humilde, pobre, cristão, e hoje se tornou um dos homens mais ricos que eu conheço, mas completamente fora da igreja e longe dos princípios do Senhor. Isso não acontece com Neemias. Ele morava em Suzã, mas Suzã não morava nele. Ele saiu de Jerusalém, mas Jerusalém continuava nele. Não perdeu os seus valores, não misturou as coisas. Segunda coisa que me impressiona é que quando ele se refere à cidade onde ele morava, a palavra que ele usa não é morava em Suzã. Ele diz, estando eu em Suzã. Isso nos dá a entender que ele conhecia e sabia da temporalidade das coisas. As coisas são temporais, nem tudo é eterno. Só aquele que obedece ao Senhor permanece para sempre. As coisas passam. Alguns acham de que as coisas vão permanecer eternamente. Não. A gente não pode gravitar em torno das coisas. Tem muita gente que personifica coisas e coisifica pessoas. Eu tive a oportunidade agora recentemente de
de escrever para uma pessoa que foi mudada, saiu de uma determinada... Eu posso até falar, o nosso tesoureiro, Gilvan, ele foi transferido para um outro campo, e eu escrevi uma carta pessoal para ele, um e-mail pessoal, e lá na carta, nesse e-mail eu dizia, olha, louvado seja Deus, porque você não inverteu as polaridades, você amou as pessoas e usou o dinheiro. E tem muita gente que ama as pessoas, que ama o dinheiro e usa as pessoas. Ele diz, eu estava, tudo é passageiro. Por isso que Hebreus diz que somos aqui peregrinos. Nós não somos daqui, não. O nosso reino não é esse. Nós estamos focados em um outro local, em um outro reino, numa outra cidade. Daí vem ao meu coração essa algeriza, essa repulsão pelo bairrismo. Eu nasci ali. Eu gosto dali. Ali é o melhor lugar do mundo para se viver. Eu quero dizer que do Iapoque ao Chuí, tudo é uma porcaria só. Nós somos do céu. Muito cuidado, irmãos, tudo é temporal. Você já viu falar em entropia, da degeneração das coisas, do realinhamento das coisas? Me impressiona às vezes uma garota com 20 anos, corpo belo, bonita, charmosa. Ela está andando aí pela rua, e aí os rapazes subiam, e ela nem olha. Aos 50 anos ela fica olhando para ver se tem alguém se impressionando, mas não tem mais ninguém. Isso é entrópico, isso é entropia. Tudo nesse mundo é passageiro. Nós trabalhamos muito com uma das pessoas bem favorecidas financeiramente, num determinado lugar, eu, minha esposa, com a família, e agora recentemente tivemos que ajudar essa família aqui em São Paulo, porque esse cidadão que um dia foi batizado, mas que saiu da igreja porque se recusava a devolver o dízimo, em cima de uma cama, ao quebrado, perto de uma situação final, e eu estava ali olhando e pensando, meu Deus, como tudo é passageiro. Como tudo é passageiro. Só aquele que faz a vontade do Senhor, permanece para sempre. Seu dinheiro é passageiro. Suas coisas são passageiras. E Neemias, ele sabia muito. Ele, apesar de morar em Suzã, ele declara que só estava passando por lá. A terceira coisa que me impressiona na vida desse homem é que quando veio Anani, um dos seus irmãos, ele faz uma pergunta interessante. Vamos ao verso 2. Ele faz uma pergunta que deve nos incomodar. Ele diz assim: veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e perguntei acerca de Jerusalém. Se eu pudesse traduzir essa pergunta de Neemias, eu diria que ele perguntou por duas coisas. Ele perguntou pela igreja e pelos irmãos. Porque quando ele faz referência a Jerusalém, Jerusalém, o que chamava a atenção dos judeus em Jerusalém era o templo. Tanto é que Daniel, quando orava, ele se virava para a banda de Jerusalém e orava. Por isso que lá no Salmo 137, o salmista diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão, que se apegue a minha língua ao paladar, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. A curiosidade dele, o interesse dele, a preocupação dele era com a igreja e com os irmãos. A conta bancária dele provavelmente estava cheia de dinheiro, porque ele tinha uma alta função, era um alto funcionário do rei, mas o que a gente percebe é que o coração dele estava cheio de irmãos. Eu já falei aqui anteriormente, eu não tenho problema com dinheiro, no sentido de achar que ninguém pode ser rico. Eu infelizmente não sou, mas gostaria de ser. Mas não vejo nenhum problema em ter dinheiro.
Eu vejo problema onde é que você guarda o dinheiro. Guardar no banco não tem problema, guardar na carteira não tem problema. Guardar no cofre não tem problema, o problema é que alguns guardam no coração. E coração não é lugar de dinheiro, coração é lugar de Jesus. E ele, apesar de ter muito, a preocupação dele eram os irmãos e a igreja. Como é que estão os irmãos? Como é que estão os judeus? Como é que está Jerusalém? Olhem, irmãos, e agora todos nós estamos aqui no mesmo saco. Vocês já notaram quão pouco interesse nós temos pela igreja? Quão pouco interesse nós temos pelos irmãos? Nós temos preocupação com os ascendentes ou com os descendentes, com aqueles que são da família, mas não temos preocupação com os nossos irmãos, não temos preocupação com as igrejas. E é fácil notarmos isso, por exemplo, num culto de quarta e num culto de domingo, onde 80% da igreja não está. É fácil a gente perceber isso. Eu já tive uma ideia no passado, e de repente a gente coloca em prática um dia aqui no Jardim América, de fazer 5 cultos no domingo. Um de manhã bem cedinho para quem quer passar o dia todo na televisão, para que não haja concorrência. Um às 9 da manhã para quem quer assistir o Fantástico e o Campeonato Brasileiro. E a Santa Missa às 6. Um meio-dia para quem não quer perder a programação da manhã nem da tarde. Sabe por quê? Porque Jesus ele perde para Campeonato Brasileiro, para Fantástico, para novela da Globo. Ele perde para qualquer coisa. Agora, se ele perde para isso, vai ganhar de quem? E a gente percebe o nosso desinteresse pelas coisas de Deus e pela igreja e pelos irmãos. A gente não precisa, basta nos analisarmos, basta nos conhecermos. Qualquer coisa é mais importante que a igreja. Hoje à tarde eu vou apresentar um novo pastor, auxiliar do distrito. E já até abro um parênteses aqui, ele vai também, além de todas as funções que ele vai ter também como auxiliar no distrito, ele vai cuidar especialmente dos jovens do Jardim América. Os jovens aqui terão um pastor. E nós fomos a um determinado lugar, eu e ele, e a pessoa dizia assim: eu não consigo chegar à igreja muito cedo, eu só chego às 9, não dá para chegar. Não dá. Não dá para chegar às 9. Mas dá para ir dormir 3 da manhã, 4 da manhã. Mas às 9 não dá para chegar. Isso aqui não estou falando de forma individual. Eu só quero dizer para vocês que a preocupação desse homem era com seus irmãos e com a igreja. Me impressiona essa santa capacidade de alguns crescerem na vida, mas não esquecerem os seus irmãos, continuam amando e olhando com o mesmo olhar e com o mesmo amor. O dinheiro não mudou, a posição não mudou, a pessoa. É ruim quando mudamos o status de vida, e aí mudamos o comportamento. Às vezes quem tem muito, passa a olhar para aqueles que têm pouco, para os irmãos e para a igreja de forma vertical, de cima para baixo. Agora, pior do que estes que têm muito e olham de cima para baixo, a igreja e os irmãos, são aqueles que não têm nada e não sei para onde estão olhando. Que alguns confundem orgulho com riqueza. Cuidado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como alguns confundem temperamento com cristianismo. O indivíduo que tem um temperamento mais acelerado, mais colérico, sanguíneo, esse aí é do inimigo. Aquele que é fleumático, aquele indivíduo que é melancólico, introvertido. Mas como esse é santo? E se equivocam, porque às vezes ele tem 3 matadores dentro dele, só não fala. Então dinheiro não tem nada a ver com orgulho, como pobreza não tem nada a ver com simplicidade. Tem muito pobre, tem muito rico, humilde, como tem muito pobre orgulhoso. Um orgulho terrível. É um imortal, não tem onde cair morto. Mas é orgulhoso.
Portanto, irmãos, o mais rico não é aquele que tem, e o mais pobre não é aquele que não tem. O mais rico, tendo muito ou tendo pouco, é aquele que nunca esquece de Deus e que sempre se lembra dos seus irmãos. Querem ver uma coisa? Deixa aberto aí, mas vá lá para 1 João. Vejam como João empurra a gente para cima dos outros. Não para massacrar, mas para amar. 1 João. Capítulo 1. Eu gosto desse barulho de Bíblias. O iPad não faz o barulho. Eu gosto do barulho das folhas da Bíblia. 1 João capítulo 1, o verso 3, diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, comunhão uns com os outros. Agora veja o capítulo 2, o verso 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Vocês já viram que alguns gostam de esoterismo, né? Eles esoterizam a luz, aquele negócio, aquela coisa que aparece. Sabe o que João está dizendo? Você ama o seu irmão? Você anda na luz. Quem odeia anda nas trevas. Quando você ama o seu irmão, você está na luz. Você pode dizer, estou na luz. Alguns acham que Deus vai lá ligar o interruptor. Eu quero a luz. Eu estou na luz. Ama o teu irmão e você está na luz. Capítulo 3, verso 10. Dá uma olhada aí. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Meu Deus, é pesado aqui. Todo aquele que pratica justiça... todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. É João empurrando a gente para amar, para se aproximar. Capítulo 3, 14, dá uma olhadinha. Vamos ler mais 2 textos só. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na... São textos pesados. O último, 4:20. 4:20. Diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Irmãos, está na hora de pararmos com essa maldita hipocrisia dentro da igreja, e eu não digo desta, eu digo de todas. Eu conheço a Deus, eu amo a Deus. Se você ama a Deus, você ama o seu irmão. E eu quero dar um anúncio. Dia 31 tem Santa Ceia. E aqui dentro dessa igreja temos que resolver algumas pendengas. Se você tem alguma coisa com seu irmão, vá a ele. Por algumas razões. Primeiro, porque não há vida após a morte imediata, só após a ressurreição. Segundo, porque o purgatório é balela. E terceiro, porque na porta do inferno não tem penitência. Então temos que resolver aqui. É entre a gente. E eu, como não sei a quem feri, a quem magoei, e devo ter feito isso em alguma vez, aceite meus pedidos de desculpa e de perdão. E às vezes a gente magoa sem saber. Um dia lá em Marabá, uma irmã chegou e disse: pastor, não gostava do senhor. Eu lhe fiz alguma coisa? Não, pastor. Eu disse alguma coisa? Não, mas não gostava. Mas eu lhe olhei com um cara feio? Não, mas não gostava. Por quê? Não sei. Vi e não gostei. Então me perdoe. Não posso fazer nada. Fica o aviso. Agora, vamos voltar para Neemias. E veja a resposta de Neemias.
Vejam a resposta que disse Anani, diz assim, verso 3, os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Irmãos, olhem, se você quiser perguntar, pergunte, como diz lá em Isaías capítulo 21, se quereis perguntar, perguntais, voltai e vinde. Se quiser perguntar, pergunte, mas não precisa nem perguntar, basta olhar que você vai encontrar alguém em grande miséria. E sabe, dá para fazer alguma coisa, se não muito, mas pouco, mas dá para fazer para tirar aqueles que estão em profundo lamento, em profunda miséria desta situação. E aí, ele faz o seguinte, quando ele recebe a notícia, o verso 4 diz assim, então ouvindo as palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei pensando, de onde é que vêm as nossas tristezas? Por que nós choramos? E eu já vi muita gente chorar, e eu choro com uma facilidade impressionante. Como eu chego eu vou ali no Campo Santo, aquela funerária que tem ali, Campo Santo. Às vezes faleceu um irmão, mas eu, como sou muito curioso, não é curiosidade mórbida não, eu sou muito curioso, eu passo ali em todas as salas para ver quem morreu, em todas eu choro, tem nada a ver comigo. Esse programa aí de volta para a minha terra, eu choro do início ao fim. O meu pai, ele era meio fãzão do Silvio Santos, ele gravava todas as Portas de Esperança. Lembra desse programa antigo lá? Portas de Esperança. Aí quando eu chegava na casa dele, eu pegava lá as fitas que ele gravava e assistia todas, chorava em todas. Eu não escondo, quando quero chorar, choro. Mas por que choramos? Eu já vi muita gente chorar. Já vi gente chorar por causa de carro. Já vi gente chorar por causa de namorada, de namorado. Um dia, em determinado lugar, eu vi um celular de uma jovem cair. Antes que ele caísse, ela já estava chorando. Me impressionou aquilo. E eu acho que era até xing-ling. Não era nem coisa original, mas chorava. Irmãos, por que choramos? Sabe por que Neemias chorou? Porque a igreja estava numa situação complicada. Porque os irmãos estavam em grande miséria. Qual foi a última vez que você chorou por causa de um irmão? Eu não estou falando por causa de você mesmo, porque até os cachorros choram por si mesmos. Só pisar no rabo dele. Quando foi que você chorou pela humanidade? Quando foi que você chorou porque se sentiu sensibilizado pela situação da igreja? Quando foi que você chorou por isso? Quando foi que eu chorei por isso? Quero dizer que as lágrimas falam muito a nosso respeito, ou a respeito de uma pessoa. Talvez a pergunta que se deva fazer não é qual foi a última vez que você chorou, mas qual foi a última pessoa que você fez chorar. Eu já fiz minhas filhas chorarem. Eu já fiz a minha esposa chorar. Ela está ali olhando. Ela já me fez chorar também. Mas qual foi a última vez que nós choramos por uma causa nobre? Meu Deus, a igreja não vai. Meu pai, o irmão está em grande miséria. E aí sabe o que ele faz? Quando vê essa situação, ele começa a orar. E a oração dele é impressionante. A oração de Neemias, está aí no verso 5, ele começa dizendo, Senhor, Deus grande e temível. Só essa frase já fala muito dele. Ele tem uma compreensão exata do caráter de Deus. Deus grande e temível. Esse Deus que deve ser amado, mas deve ser respeitado. Esse Deus que deve ser seguido, mas deve ser considerado. Deus grande e temível. Não é o cara lá de cima. É Deus. Vocês sabem que essa compreensão do caráter de Deus preenche a nossa vida com uma dimensão espiritual muito grande. Muitos não têm essa dimensão. E sabe por quê? Facilmente a gente percebe que não tem. Primeiro, porque vem à igreja de qualquer jeito.
chega em qualquer horário, vem com qualquer roupa. Isso demonstra que nós não temos essa compreensão do grande Deus temível que nós devemos seguir. Segundo, há alguns que chegam nessa igreja, eu não estou falando aqui, irmão, especificamente dessa, novamente eu falo, estou falando de todas, chegam nas igrejas, conversa para lá, conversa para cá, WhatsApp para lá, Facebook para lá. Isso mostra que nós não temos a dimensão e a compreensão do caráter do nosso Deus. Alguns ficam na porta, conversam o tempo todo, outros fazem o que quiserem, fazem o que desejarem, armam um barraco, fazem qualquer coisa. Isso mostra que não tem uma compreensão clara do caráter do nosso Deus a quem seguimos. Neemias, ele começa a sua oração dizendo: Deus grande e temível. Eu sou de uma época, e não sou muito mais meu pai nasceu na igreja, minha avó nasceu nessa igreja. Eu me recordo perfeitamente, como se fosse hoje, na sexta-feira, o meu pai dizendo: filho, está na hora de engraxar o sapato, amanhã é sábado. Amanhã é sábado, é o dia do Senhor. Ele ia na carteira, pegava as notas mais novas, que valem tanto quanto as mais velhas. Mas ele pegava as notas novas e dizia: esta é a oferta, o melhor é do Senhor. Deus grande e temível. Esse lugar não pode ser tratado de qualquer forma. Essa é a casa do nosso Deus, casa de oração de todos os povos. É a casa do Senhor. E sabe qual é a diferença entre o culto aqui e o culto na sua casa? É que quando você faz o culto na sua casa, você convida a Deus. Mas quando você está aqui, você está a convite de Deus. A segunda coisa que ele faz na sua oração é que ele confessa os pecados. Mas ele confessa os pecados da comunidade, e isso é bom, isso é intercessão. Mas ele confessa os seus. Ele diz assim: olha, está aí no verso 6, ele disse: Senhor, perdoa, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que nós temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Essa confissão pessoal, essa confissão intercessória. Escuta, irmãos, sabe o que está acontecendo hoje? Nós estamos meio freudianos hoje, porque a gente sempre transfere a culpa. A culpa não é minha, é do meu pai. Não é do meu pai, é do meu avô. Não é do meu avô, é da sociedade, é da comunidade. A gente fica transferindo culpas e culpas e culpas. Eu quero dizer que eu e você temos que nos quedar diante de Deus e pedir perdão pelos pecados que nós temos cometido. Agora, é muito fácil olhar o pecado dos outros. É muito fácil acusar os outros. É muito fácil olhar e fazer uma análise superficial e dizer: aquele ali está errado. Sabe o que eu percebo, irmãos, e cada vez que eu avanço no meu ministério, em idade, cada vez eu me recuso a fazer mais juízo sobre as coisas, porque o que a gente vê é que todo mundo está errado do mesmo jeito. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem esse problema. Então, em vez de ficarmos olhando tanto, visualizando tanto os outros, por que não fazermos confissões? Senhor, perdoa o pecado, de forma generalizada, perdoa o pecado do teu povo, que nós temos cometido, que eu tenho cometido contra ti. Mas a gente quer transferir. Eu ouvi uma história muito interessante do pastor Fernando, que é presidente lá no Maranhão, hoje, do filho dele. Ele tem, não é resistência à lactose, é tolerância à lactose. Ele tem tolerância à lactose. Então ele não pode comer nada que tenha leite. E o pai proibiu ele de comer chocolate. E aí o pai foi buscá-lo na escola, ele estava com a boca toda lambuzada de chocolate. E o pai disse: meu filho, você comeu chocolate, você não pode comer chocolate. E o meninozinho pequeno, 3, 4 anos, disse: não, pai, eu não comi não. O menino colocou na minha boca, pegou a minha boca e mastigou por mim. Que coisa! Foi ele que mastigou por mim. Eu só comi. Senhor, tem misericórdia de todos nós.
e perdoa os nossos pecados, que todos nós temos cometido. Vocês sabem por que eu gosto muito de Santa Ceia? Eu tenho um privilégio, agora mesmo vou sair daqui e vou fazer uma Santa Ceia lá no Igarapés, porque toda vez que eu faço uma Santa Ceia, que eu tomo o suco, símbolo do sangue de Jesus, eu sei, eu confio que naquele momento eu sou lavado pelo sangue e perdoado são os meus pecados. Por isso que lá o João diz assim, que o Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele fez de tudo. Eu preciso terminar, mas um dia eu quero continuar, porque tem muita coisa de Neemias que eu queria falar para vocês. Mas ele termina pedindo ao rei a permissão para que ele vá e reconstrua Jerusalém. Só que o que a gente percebe é que ele é ambíguo, num bom sentido. Ele tem interesse pelos irmãos, mas tem interesse pela igreja. Ele chora, mas são lágrimas que se materializam em alguma coisa. Ele pede a Deus, mas também pede aos homens. Ele ora, mas também ele age. Ele guerreia, mas também trabalha. Ele reconstrói os muros, mas também reconstrói a vida espiritual do povo. Ele prega um reavivamento, mas também faz profundas reformas. Ele tem muito, mas ele consegue dividir. Ele ama a Deus, ele odeia o diabo. Ele tem tudo, mas ele é capaz de largar tudo. Ele quer alterar a ordem das coisas, mas ele sabe o que é prioridade. Tanto é que nós vamos ver isso lá para o final do livro, quando ele faz 3 reformas profundas no meio do povo de Israel. E pasmem, a primeira reforma é sobre o sábado. A segunda reforma é com relação ao dízimo. E a terceira reforma é com relação à união com pessoas infiéis. A vida desse homem merece ser estudada. Sabe o que eu gostaria? Que nós saíssemos da igreja como reformadores. Deus tem uma reforma para você, eu não sei qual é. Você tem que impactar algum lugar, alguma comunidade. Onde está o pastor Salom? Ali. Quando eu iniciei meu ministério, há 27 anos atrás, ele era departamental do campo que eu ia iniciar. Mas o campo não me chamou. Eu era de lá, mas o campo não me chamou. Eu fui chamado para Manaus. Ele não me conhecia, mas eu o conhecia, porque os mais simples sempre conhecem os mais importantes. E eu conheci o pastor Salom. E nós viemos nos conhecer agora. Sabe que, irmãos, eu estou há pouco tempo convivendo com ele, mas tem uma coisa que me impressiona na vida desse homem. Ele é um indivíduo que consegue impactar a comunidade onde ele vive. O condomínio onde ele vai morar, ele vai no vizinho, ele vai no outro, ele fala de Deus. E sabe o que ele fez com relação à oferta, com isso aí? Ele pegou um outro envelope e levou para um vizinho dele e disse assim, olha, Deus tem lhe abençoado muito, e você precisa agradecer. E deixou o envelope com ele lá. Ele sai impactando, fazendo amizade, orando na casa dos vizinhos. A gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode cruzar os braços e ficar olhando a coisa acontecer. A gente tem que se levantar, partir para a ação. Alguns só oram, não dá em nada. Outros só trabalham, não dá em nada. O trabalho que dá resultado é aquele que você se quebra diante de Deus e se levanta para a ação. Mas está na hora, irmãos, da gente agitar as águas. Está na hora das coisas acontecerem. Eu termino contando uma experiência. Eu não sei se já contei essa experiência aqui. Procuro não repetir sermões, mas a experiência é meio complicada, porque eu não anoto as experiências que eu conto. Mas eu estava indo para uma cidade chamada Inhangapi, no Pará, fazer um evangelismo. E eu já disse para vocês que sou muito, mas muito curioso. Eu gosto de saber de tudo, né? Eu não confundam curiosidade com fofoca, são coisas diferentes. Gosto de aprender. Na minha casa, eu tenho ferramentas de carro, eu tenho ferramenta para consertar relógio. Eu gosto de mexer em tudo. Acaba não dando em nada, mas eu gosto de mexer em tudo. E eu estava indo com uma cantora e o irmão dela para essa cidade, eu estava fazendo um evangelismo. Quando eu vi um acidente, era uma estrada meio deserta, um Fusca entrou debaixo de um caminhão, essas carretas grandes. Antes do pneu traseiro saiu, então tirou toda a parte superior do Fusca,
Quando eu passei, eu vi, tinham poucas pessoas, tinha umas 30 pessoas ali olhando ao redor do Fusca, de braços cruzados. Será que aconteceu ali? Aí eu parei o carro, estava nesse lusco-fusco, nessa virada aí, da noite para o dia, do dia para a noite. Eu desci do carro e fui lá olhar. Quando eu cheguei no carro, eu vi algo que me impressionou. Um atrás, morto, do Fusca. O carona, morrendo. E o motorista preso nas ferragens, gritando. E essas pessoas lá, olhando de braços cruzados, até acho que estavam fazendo uma aposta, quem morria primeiro dos dois. Eles estavam lá tudo calados, olhando. Ninguém segurava na mão de ninguém, simplesmente olhando, de forma mórbida. Aí eu parei o carro e disse assim: senhores, vocês não vão ajudar, não vão fazer nada? Eu disse: não, já ligamos para o corpo de bombeiros, daqui a 20 minutos, meia hora deve chegar. Daqui a 20 minutos, meia hora, esse rapaz morreu. Como eu sou enfermeiro, peguei uma perna manca, arranquei a porta do Fusca, tirei o que estava em situação pior, coloquei dentro do meu carro, sujou tudo de sangue, eu me sujei todo de sangue, levei para uma cidade chamada Castanhal, no Pará, deixei ele ali e voltei. Quando eu voltei, o corpo de bombeiros já tinha chegado e tinha já tirado o que estava preso nas ferragens, ele não corria risco de morte. Fui para o evangelismo, e eu ia fazer apelo para batismo uns 2, 3 dias depois. Mas como aquela história me impactou, e eu estava todo sujo de sangue, não tinha como trocar roupa, porque não tinha, eu fiz apelo para batismo naquela noite. A assembleia toda se converteu, não teve um que não aceitou o batismo naquela noite. Por isso que eu digo de vez em quando, às vezes, desgraça faz bem. Às vezes. Mas, ok, no outro dia, eu volto para o evangelismo. E eu deixava o pastor Moisés Batista, que era o presidente do campo, e o pastor Salles. Na cidade chamada APU, eu deixava o pastor Salles. Então eu voltava com o meu carro e pegava todo mundo. Quando eu cheguei em APU, na cidade chamada APU, ali pertinho de Castanhal, eu percebi que no clube, lá em uns clubes do lado da igreja, estava um corpo sendo velado. O que eu fiz? Fui lá para saber quem tinha morrido. Quando eu chego lá, quem estava ali no caixão foi o rapaz que eu socorri. Depois fiquei sabendo da história dele. Ele era cabo do corpo de bombeiros. Ele passou a manhã toda bebendo nessa cidade chamada Inhagapi e na volta se acidentou. E uma senhora velhinha do lado ali do caixão chorando, imaginei que era a mãe dele, realmente era. Então me aproximei, a cumprimentei, coloquei diante dela os meus sentimentos, pelo passamento do filho. E disse: olha, a senhora não me conhece, nem eu lhe conheço, não conheço seu filho também, mas eu quero dizer que fui eu que tirei o seu filho do carro e levei para o hospital. Quando eu disse isso, ela se levantou, começou a chorar, me abraçou, ficou me abraçando, e depois de muito tempo assim, abraçando e chorando, ela disse: eu já tinha me identificado como pastor. Disse: poxa, pastor, meu filho ficou preso lá tanto tempo e ninguém fez nada. Olha, eu acho, se o senhor tivesse chegado um pouquinho antes, talvez o meu filho não tivesse morrido. Sabe o que nós estamos fazendo? De dentro da igreja, contemplando morbidamente as pessoas ao redor morrendo. Está na hora da gente se levantar e dizer para Deus: eu sei quem eu sou e eu sei para onde eu vou. Fazer alguma coisa, por menor que seja, por mais insignificante que pareça, mas nos levantarmos como verdadeiros Neemias, para fazermos a diferença onde a gente vive, para fazer a diferença com o meu vizinho, com o seu vizinho. É isso que eu quero, irmãos, para mim e para você. O ano de 2015 está aí. Eu queria tanto ser um pastor diferente. Eu queria tanto amar mais. Eu queria tanto fazer mais. Mas isso só vai acontecer se o Espírito Santo em me invadir.
E eu quero isso para mim, mas eu quero isso para você também. Nós vamos ouvir o trio cantando mais uma vez. Mas à medida que o trio começar a cantar, eu quero fazer um apelo. Primeiro, se tem alguém aqui que ainda não é batizado e quer aceitar a Jesus como seu Salvador, vem aqui à frente. Eu até apelo para você, membro de igreja, se tiver alguém pertinho de você, traga com a pessoa. Mas eu quero fazer um apelo aos membros da EMI. Eu estou aqui na frente pedindo para batizar, está demorando. Senta, fica aqui. Ele não foi batizado ainda por uma razão simples, mas já resolveu essa razão. Você que é membro de igreja e quer renovar, e quer recomeçar, e quer pedir que Deus te faça um Neemias da vida, você pode se levantar também. Se você quiser, se não, depois eu oro por todos nós que estamos aqui. Mas eu quero. Oh Padre, Dios de los cielos, Santísimo es, santísimo es tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino, tu voluntad sea hecha en el cielo y la tierra. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas y haz que perdonemos. Y haz que perdonemos. No nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal, pues tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. 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 Pues tuyo es el reino, el poder y la gloria. El reino, poder, la gloria por siempre y siempre. Amén. 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 Grande Deus e Pai, nós temos uma missão, eu não sei exatamente qual é essa missão. Todos nós aqui temos uma missão. Nos dê discernimento e capacidade para descobrirmos qual é, e a semelhança de Neemias, orarmos, mas materializarmos essa oração saindo, indo, fazendo, reconstruindo, reformando, reavivando.
Eu clamo por essa igreja nesse momento, Senhor. Abençoe o teu povo aqui. Nós somos diferentes, de diferentes lugares, mas todos nós que aqui estamos queremos o céu. É para lá que nós queremos ir, Senhor. Suzã é temporária, passa, mas o céu é eterno. E é esse céu que nós queremos. Como pastor dessa igreja, eu coloco todo esse rebanho aos teus pés. E se em alguma coisa tenho falhado, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas também, se o teu povo aqui presente também tem errado, perdoa os pecados do teu povo, Senhor. Une-nos na pessoa de Jesus. Coloca a tua palavra no nosso coração. Anima-nos a cumprirmos a missão. E coloque na nossa vida a esperança da vida eterna. Nesse momento a escola sabatina vai continuar. E como esta é a tua casa, e o Senhor é um Deus grande e temível, nós vamos nos aquietarmos e continuarmos reverentes, ouvindo a sequência da programação dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, até quarta-feira, vocês devem permanecer. E eu só quero dar um recadinho com relação a esse trio aqui. Se você deseja adquirir o CD deles, venha amanhã à noite para a igreja. Vai estar aqui à disposição. Um beijo em todos vocês. Deus abençoe. Provai e vede, história de hoje. Confiança e entrega. Eu tenho que conversar contigo aqui, um probleminha que aconteceu enquanto você estava viajando. Eu contratei a funcionária, que é a faxineira, menina muito boa, bacana, tem feito o trabalho dela super bem. E ela veio me falar que ela é adventista do 7º dia. Mas outra adventista aqui na empresa? Eu sei que eu errei, eu devia ter falado contigo primeiro, mas você estava viajando. Mas eu não tô nem aí. Você contratou essa moça sem a minha autorização, quando eu estava viajando. Agora o problema é seu, você vai ter que resolver. Se essa moça insistir em não trabalhar no sábado, demita imediatamente. Eu demiti a funcionária. Naquele dia, eu cheguei em casa com o coração em pedaços. Eu estava arrasado. Conversei com a minha esposa e ela me aconselhou a chamar o pastor para vir aqui em casa. Não sei o que fazer. Em Josué 9, no verso 14, nos apresenta a história de um povo que fez uma aliança com pagãos. No versículo 14 nós lemos: Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. De agora em diante, você e Andréia precisam consultar a Deus em todas as suas decisões. E agora eu te pergunto, Pablo, e eu preciso que você seja sincero comigo. Como é que está a vida espiritual da sua família? Eu me levantei bem cedo e estava em oração e meditação. Todo pedido apresentado a Deus com fé e com coração sincero será atendido. A partir daí eu não conseguia mais trabalhar normalmente. O tempo passou e eu tive que procurar o meu sócio para ter uma conversa definitiva. Eu precisava de uma vez por todas resolver esse problema do sábado. A partir de um certo período, a loja ia começar a fechar os sábados. E eu quero saber quando isso vai acontecer. Você tá de brincadeira, rapaz. A gente acabou de abrir o negócio. O negócio tá pensando falando em fechar. Nós abrimos isso aqui para ganhar dinheiro. Você está misturando negócios com religião, assim não dá. Eu só quero que você cumpra o que a gente combinou. Quero saber quando a gente vai fechar a loja aos sábados. Pablo,
Isso aqui é uma empresa para ganhar dinheiro. Isso nunca vai fechar aos sábados. E aí, meu amigo? Como você tá? Vivendo nos piores dias da minha vida. Eu percebi, tô te achando meio pra baixo. O que tá acontecendo, cara? Tô terminando essa sociedade, saindo aqui com a mão na frente e outra atrás. Não sei nem como é que eu vou fazer para pagar as contas do próximo mês, meu amigo. Você não sabe como eu tô feliz de escutar você falar isso, cara, de te ver aí nessa situação. Não, calma, calma. Como assim? Cara, é o seguinte, a presidência hoje se reuniu e resolveu criar um cargo novo na empresa, certo? Cargo de gerente regional. E, cara, a gente não pensou em outro nome aí pro Norte e Nordeste a não ser teu nome. Me liga e a gente conversa depois, eu te passo todos os detalhes. Falou, meu amigo. Grande abraço, cara. Grande abraço. Falou. Tchau. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que naquele momento Deus estava me socorrendo. Pois a hora que o Gaspar recebeu aquele e-mail, levando em consideração que São Paulo estava em horário de verão, eu estava pedindo a Deus, clamando a Ele por misericórdia, e Ele me atendeu. Queridos irmãos, esperamos que este testemunho sirva para fortalecer a fé de vocês. Não há dúvida nenhuma que vale muito a pena servir esse nosso Deus tão maravilhoso. E assim deixamos um verso bíblico com vocês, né, amor? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Entregamos o que é teu, ó Senhor, com alegria imensa, gratidão por tudo que és, ó Senhor. Iremos honrar nosso pacto de salvação. Ofertas, recursos e talentos na tua obra queremos depor, mas os dízimos nós devolvemos como prova do nosso amor. Louvamos o teu nome, agradecidos pela tua palavra apresentada nesta manhã, pelos cânticos que ouvimos, pelas orações subir ao teu trono de graça. E como resposta, bom Deus, trazemos as ofertas, os dízimos, que representam o nosso coração, a nossa postura espiritual. Aceita, bom Deus,
que ao unir aos outros outras dádivas, elas possam contribuir grandemente para o avanço do teu serviço. Recompense a cada um de nós a tua paz, a tua alegria e a tua salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você queria mesmo um argumento para abordar aquele vizinho e ainda não sabia qual. Pois dia 23 de dezembro é o dia do vizinho. Aproveite e faça uma abordagem cristã intencional. Deus vai abençoar você.